Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta para mais uma quinta-feira de exposição no livro de Salmos. Nós temos crescido no conhecimento do Senhor por meio dessas ocasiões, gente. Toda terça-feira nós temos aí a exposição do livro de Ruth, estamos estudando o livro de Ruth. Se você ainda não está acompanhando, eu quero te convidar a fazê-lo. Toda terça-feira, às 5 da tarde, nós publicamos um novo vídeo. Nós, essa semana, terminamos aí o capítulo 1 e daqui a 15 dias nós vamos começar o capítulo 2. Então, vem com a gente, vamos juntos crescer no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Esse é o coração, esse é o propósito aqui do nosso canal. E às quintas-feiras à noite, você já sabe, você já conhece, nós temos o nosso encontro marcado às 19 horas para a exposição do livro de Salmos. Eu tenho chamado alguns colegas, são homens, pastores, que já têm muita experiência na exposição bíblica, já expuseram vários livros das Escrituras em suas igrejas, e aí eles têm nos ajudado aqui no nosso canal. São vários deles, vocês já têm acompanhado, eu não estou expondo o Salmo sozinho, né? Então tem vários colegas aqui nos ajudando e eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Mas hoje, um deles pediu, então, para que eu o substituísse, porque, por conta de compromissos de agenda, então estarei hoje novamente com vocês. Semana passada eu estive, essa semana estarei novamente, dessa vez aí expondo o livro de Salmos, ok? Então nós vamos estar juntos, ouvindo o que é que Deus tem a dizer por meio do livro de Salmos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, faça seu comentário, se tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta e vamos juntos crescer no conhecimento do Senhor, ok? Então, já pega aí a sua Bíblia e vamos juntos estudar o livro de, ou melhor, o capítulo 40 de Salmos, ok? Toda semana um capítulo, então faça as contas aí de quanto tempo a gente já está juntos, né? Isso é muito legal. Bom, gente, esse Salmo 40 começa com um versículo, né, em que Davi, o Salmo ele começa, na verdade, com um comentário, né, da Escritura, dizendo Salmo de Davi para o músico mor. Então, Davi escreveu esse Salmo a partir de sua experiência com Deus, e aí escreveu para que fosse cantado no culto no templo. E logo em seguida, então, ele coloca, né? Esperei com paciência pelo Senhor. É interessante porque essa questão da espera, gente, é muito, pelo menos na minha experiência, eu acho que na sua também, ela é difícil, é ou não é? Sim, a gente não gosta de esperar, né? Nós vivemos uma sociedade imediatista e existem algumas coisas muito evidentes do nosso dia a dia que mostram esse nosso imediatismo, né? Nossa alimentação, por exemplo, né? Nós nos habituamos com fast food porque nós não temos tempo, nós queremos a coisa rápido, não é? Então, cachorro quente, comidas prontas, né? Que a gente só esquenta no micro-ondas, a lasanha pronta, né? Pizza pronta, né? Que seja rápido, porque a gente não tem tempo, então, para elaborar aí até mesmo o nosso alimento, né? Tudo na vida é direcionado para que seja rápido, né? E cada vez mais rápido. A alimentação, mas também a nossa locomoção, a nossa comunicação, né? Até mesmo as abreviaturas, né? da nossa comunicação. Antes se falava vós-me-se, depois passou a somente a você, e depois agora é VC, né? Então, a comunicação também mostra esse nosso imediatismo. Acontece que nós passamos por situações da vida que gostaríamos que elas passassem rapidamente, que fossem como fast food, né?
em 10 minutos no máximo já passou. Situações de aflição, situações de dificuldade, de desafios, gostaríamos de que passassem rapidamente. Mas a realidade é que não passa. A realidade é que perdura, não é? Talvez uma situação aí no casamento, talvez uma situação de dificuldade, de desafio no trabalho, quem sabe uma enfermidade, não é? Que gostaríamos que realmente passasse logo, mas ah, entra dia, entra semana, sai semana, meses, anos, e elas perduram. O que fazer diante disso? O que fazer diante dessa situação? É exatamente sobre isso que esse Salmo 40 vai trazer para a gente, né? A partir da experiência de Davi, nós podemos aprender então com ele, em que à medida que ele registra isso de maneira inspirada, isso traz para a gente alento, isso traz para a gente conforto, isso traz para a gente consolo, forças para enfrentar situações como essas, né, que se perduram além daquilo que nós realmente esperávamos. Então vamos para o Salmo. Aqui a gente vai ver a mensagem central. Deixa eu colocar aqui na tela para você. A gente vai ver que o Senhor ouve o clamor daqueles que esperam pela salvação que vem dele. O Senhor ouve o clamor daqueles que esperam pela salvação que vem dele. Nós vamos entender essa mensagem a partir da estrutura do texto, que está dividida em duas partes, verso 1 até o verso 10 e o verso 11 até o verso 17, ok? Então a gente vai trabalhar aqui por partes e aí sempre voltando para a mensagem central, ok? Então me acompanhe aqui nessa primeira parte. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 10. Diz assim, Salmo de Davi para o músico mor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha. Firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti, quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Amém, amém. Como eu mencionei, gente, ele começa dizendo, esperei com paciência. Literalmente, a expressão é assim, gente, esperando, esperei, né? Trazendo essa questão realmente da duração da dificuldade e o quanto Davi estava disposto a se colocar diante de Deus pacientemente em espera, né? Até que ele menciona aqui no verso 1 mesmo, o Senhor ouviu o clamor, né? E aí logo em seguida, ele no verso 2 até o verso 3, ele vai mostrar para a gente o que é que o Senhor fez, né? Olha lá no verso 2, né? Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E aí então ele se dirige aos que estão ao seu redor e diz: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor, né? Ou seja, diante da benevolente ação de Deus em favor do salmista, de Davi, ele se dirige aos seus ouvintes em testemunho,
um testemunho esse que é encorajador. Olha o verso 4, então, né? Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Que interessante, né? Por que não se volta aos arrogantes? Bem, os arrogantes são aqueles que não confiam no Senhor, confiam em si mesmos, confiam nos seus próprios méritos, confiam na sua própria capacidade, não é? Eles são os arrogantes que vivem à distância do Senhor, né? E viver de acordo, confiando nesses arrogantes, é viver uma vida pautada pelo suposto sucesso, né, desses arrogantes e de suas mentiras. Sim, nós somos tentados a olhar então para essas pessoas, olhar para o seu sucesso financeiro, material, e dizer: ah, não, eu vou viver como ele, a partir dos pressupostos deles, dos princípios deles, porque dá certo. Nós somos tentados a agir assim também, né? Só que Davi está dizendo que é o bem-aventurado homem que não faz isso, bem-aventurado homem que confia no Senhor, tão somente no Senhor, né? E aí Davi então se dirige ao Senhor por conta da intervenção do Senhor, porque o Senhor ouviu a sua oração e o salvou e o livrou e o libertou. Então Davi se dirige ao Senhor em louvor. Olha o verso 5. Né? Primeiro ele coloca aqui a expressão Deus meu. Né? Ele não coloca somente Deus, ele coloca Deus meu, e Davi faz isso o tempo inteiro em Salmo, gente. Isso mostra pra gente o relacionamento próximo de Davi com Deus. Né? A questão aqui não é somente a teologia, a questão aqui é a aplicação da teologia. Uma coisa é dizer o Senhor salva, uma outra coisa é dizer o Senhor é o meu Salvador. Não é? Então, é exatamente isso que Davi faz aqui. Ainda no verso 5, ele diz das maravilhas que o Senhor fez para com o seu povo, e essas maravilhas são incontáveis. No verso 6, ele vai trazer que o Senhor não requer um culto meramente ritual, mas um compromisso real diante dele, né? Olha aí o verso 6, né? Não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. E logo em seguida, ele diz: abriste-me os olhos, ou melhor, abriste-me os ouvidos. O que isso significa? Deus deu a Davi o entendimento para compreender. Compreender o quê? Que Deus ele não se agrada somente com essa questão dos rituais, né? Aqui ele tá mencionando a questão aqui dos rituais, os antigos rituais do tabernáculo, do templo posteriormente, no templo de Salomão, né? Oferta de sacrifício, holocaustos, sangue pela expiação. O que Davi está dizendo aqui olha, a gente tem a tentação de achar que a gente cumprindo esses rituais está tudo certo, mas não. Deus deu a ele o entendimento de que o que interessa a Deus é muito mais do que essas questões ritualísticas, mas sim o nosso compromisso real com o Senhor. E aí, na sequência, verso 7 ao verso 8, ele fala de que o nome dele estava escrito no rolo do livro. O que isso significa, né? Bem, Davi era o rei ungido do Senhor. E como tal, ele era responsável por seguir as orientações do rolo da lei mosaica. Né? A lei mosaica, ela previa como Davi deveria agir. Né? Então é disso que Davi está mencionando. Né? É interessante porque esse texto ele é mencionado no Novo Testamento, lá em Hebreus, no capítulo 10, versos 5 a 7. O escritor ele vai mencionar esse texto aplicando para Jesus. Olha só, vale a pena a gente ler esse texto. Hebreus 10, 5 a 7. Olha só. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram.
Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que o autor de Hebreus está querendo com isso, citando aqui o Salmo 40, né? Ele está dizendo que a experiência de Davi, na verdade, ela apontava para Cristo. Os sacrifícios do sistema mosaico, eles eram insuficientes para a expiação dos pecados, eram insuficientes para agradar a Deus, né? Eles apenas eram uma sombra, na linguagem do autor de Hebreus, né? Apenas apontavam para aquele que viria e, de fato, ele cumpriria, então, a profecia desses sacrifícios, né? Quem? Jesus Cristo, né? Ele removeu de uma vez por todas, né, o pecado, né? A oferta de Cristo por meio da sua vida e morte para o Pai, essa oferta foi plenamente suficiente para nos trazer o perdão dos nossos pecados, né? A oferta de Cristo satisfez plenamente a, a exigência de Deus pela nossa culpa, não é? Então, é exatamente isso que aponta o Salmo 40, né? O verso 9 até o verso 10 vai dizer, né, que o resultado do apego de Davi à palavra era a proclamação. É logo em seguida que ele menciona que, a respeito do rolo do livro, estava escrito sobre ele, né? Então, olha só o que ele fala. Eu vou proclamar boas novas de justiça na grande assembleia. E aí, aqui é bem interessante que ele vai trazer na negativa três vezes, né? Não fechei meus olhos, não ocultei tua justiça, não escondi da grande assembleia o que? Teu amor e tua verdade, né? Então, o resultado do apego de Davi à palavra era a proclamação do evangelho, né? Então, é muito interessante porque essa oração de Davi, né, ela mostra para a gente alguns elementos aqui extremamente importantes que eu queria chamar a sua atenção. Olha só, primeiro, né, a relação próxima dele, como eu mencionei lá, Deus meu, né, a relação próxima dele com o Senhor. Depois, os reconhecimentos dos feitos, né, do Senhor. Em seguida, entendimento do que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor? Não são somente os sacrifícios. Não, não. O que agrada ao Senhor é um coração sincero, um coração realmente comprometido com o Senhor. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo, o nosso Deus, né? Então, gente, aqui, né, nessa primeira sessão, do verso 1 até o verso 10, a gente vai entender que o Senhor ouve o clamor daqueles que nele esperam, e por isso ele deve ser louvado. Deve ser louvado de maneira que agrada a ele, né? Diante disso, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Como nós temos agido diante das aflições? Com desespero, com confiança naquilo que nós podemos fazer com os nossos recursos? Ou nós temos esperado no Senhor? Talvez aí uma situação em que você espera no Senhor para um casamento. Você busca no Senhor um cônjuge, né? Você é solteiro, você é solteira, e aí você tem buscado, você tem orado, e aí está passando o tempo, está passando os dias, e aí você não encontra, essa pessoa não chega,
A nossa tentação é, eu vou buscar, eu vou agir de acordo com as minhas próprias possibilidades, com os meus próprios recursos. Essa é a tentação. O Davi está dizendo aqui, olha, eu esperei no Senhor. Você tem esperado no Senhor, não é? Tem esperado a providência do Senhor e colocado isso diante do Senhor? Pensemos também, gente, nas nossas orações. O quão são realmente centradas em Deus ou em nós mesmos, né? Nós temos por demais orações humanistas. Eu determino, eu declaro, eu profetizo, meu desejo, meu sonho, meus projetos. O que Davi está colocando aqui é uma oração centrada em Deus. A espera é no Senhor. A salvação, a libertação vem do Senhor. O louvor é para o Senhor, que seja agradável ao Senhor. Por fim, a oração que agrada a Deus, ela só pode ser feita por meio de Jesus Cristo, que ofereceu o sacrifício perfeito a Deus. Preste muita atenção aqui. Essa oração centrada em Cristo não é somente em nome de Jesus, amém. A gente cita uma fórmula mágica, isso como se fosse uma fórmula mágica, e espera que Deus faça tudo o que a gente quer. Não, não é isso. A oração centrada em Cristo é uma oração fundamentada nos méritos de Cristo, né? O Senhor, Ele ouve o meu clamor, não é por conta dos meus méritos, é porque Cristo, o sacrifício de Cristo foi suficiente para me religar a Deus, né? Para me reconciliar a Deus, né? Isso é ter uma oração baseada em Cristo, ok? Então, o Senhor ouve o clamor daqueles que nele esperam e por isso deve ser louvado. Agora vamos para a segunda parte, verso 11 ao 17. Aqui a gente vai ver que ao Senhor devem ser dirigidas as súplicas daqueles que experimentaram da sua bondade e esperam por sua salvação. Ao Senhor devem ser dirigidas as súplicas daqueles que experimentaram da sua bondade e esperam por sua salvação. Verso 11 a 17 diz assim: Senhor, não retires de mim tua compaixão. Teu amor e tua fidelidade guarda-me sempre, pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, por isso meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com minha desgraça. Sejam devastados por causa da tua afronta os que zombam de mim, dizendo: bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam tua salvação: o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Gente, o teor do Salmo muda drasticamente aqui no verso, a partir do verso 11. Davi, ele começa com a declaração de que esperou no Senhor, e aí ele louva o Senhor, porque o Senhor ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, e aí então ele se dirige ao Senhor em adoração, exultante, exaltando ao Senhor, né? Mas, a partir do verso 11, muda um pouquinho aqui o Salmo, muda o teor do Salmo, né? E a gente vai ver o porquê. Davi aqui ele se coloca em súplica, né? Parece que agora ele vai falar de uma situação que ele estava passando, que é presente. Antes, ele lembrou-se do passado. Ele lembrou-se do que havia acontecido, que Deus já havia em uma situação passada, já havia o libertado, já havia ouvido a sua oração e providenciado salvação para ele.
Mas agora ele estava numa outra situação, não é? Então, baseado nessa experiência passada, Davi, então, ele se coloca de novo diante do Senhor. E aí, olha só o verso 11, ele suplica pela compaixão essa perene de Deus, né? Ainda no verso 11, né, ele baseia a sua súplica no caráter de Deus, um caráter amoroso. Ele suplica baseado no amor fiel do Senhor. E aí, a partir do verso 12, ele então apresenta a sua situação, né? E ele coloca aqui: males incontáveis me cercaram, os meus pecados me têm alcançado de modo que não consigo ver, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, por isso meu coração está desanimado. Esses males incontáveis que Davi menciona aqui, vieram sobre ele e ele reconhece, foi por conta do pecado. Não foram por acaso, não foram situações do cotidiano. Davi, ele não relativiza, gente. Ele simplesmente diz, olha, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo isso, eu estou sendo afligido porque eu pequei, por conta do meu pecado, né, dos meus pecados, né? E aí ele termina dizendo, olha, meu coração está desanimado, final do verso 12, né? Então, os pecados de Davi resultaram em muitas aflições, e essas aflições trouxeram para ele, então, aí desânimo, né? E aí, no verso 13, é por conta disso, então, que Davi, então, suplica diante do Senhor. Ele suplica pela salvação do Senhor, não é? Olha só o verso 13, Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar, não é? A súplica de Davi, então, é direcionada ao Senhor. Ele não tenta, gente, novamente, ele não tenta relativizar os seus pecados, ele não tenta fugir, apagar os seus pecados. Não, ele se dirige ao Senhor. A ofensa ou as ofensas foram feitas a Deus e ele então se dirige ao Senhor, esperando pela salvação que vem somente do Senhor. Olha como nós pecamos diante do pecado. Com isso eu quero dizer que nós pecamos em não confessar, nós pecamos então ainda mais em não confessar os nossos pecados, né, diante de Deus. E não nos colocar diante de Deus esperando nele a nossa salvação, né? Nós preferimos fugir, assim como Adão se escondeu aí num arbusto, nós preferimos fugir e usamos de diversos subterfúgios para isso, né? Mas o que Davi fez aqui é, Senhor, o Senhor é a minha salvação. Eu pequei, estou sofrendo por isso e estou profundamente desanimado por conta de tudo isso. Mas eu quero me colocar diante do Senhor esperando somente pela tua salvação. Esse é um encorajamento para nós, queridos. Também termos essa mesma atitude. E aí o verso 14 e 15, Davi ele suplica pela vindicação do Senhor. Vindicação em relação a quê? Sobre aqueles que encontravam ocasião contra Davi, não é? Que eles fossem humilhados, envergonhados, porque buscavam destruir a vida de Davi. São aquelas pessoas, né, que por conta das nossas falhas, por conta dos nossos pecados, eles então buscam a ocasião então para então nos denegrir, nos destruir, né? Veja o verso 15, né? Eles dizem bem feito, né? Em tom de zombaria, de chacota, né? Então Davi ele pede ao Senhor por conta dessas pessoas também, né? Agora no verso 6 ele faz um contraste. Se tinha gente que dizia bem feito, né?
existiam pessoas que amavam a salvação do Senhor, né? E aí então ele suplica: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Sempre digam sempre os que amam tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Davi, então, por um lado, ele se lembra daqueles que são arrogantes, que detestam o Senhor, e por isso encontrava ocasião nos pecados de Davi para atacar Davi. Mas, por outro lado, ele também se lembra do povo de Deus, daqueles que realmente são crentes no Senhor Jesus Cristo, crentes no Senhor, que amam a salvação do Senhor, e que, então, ele se lembra dessas pessoas e pede por essas pessoas que o Senhor, com a sua intervenção, à medida que o Senhor intervinha na situação, ele, então, traria alegria para essas pessoas, né? E aí Davi então termina o Salmo afirmando a sua fragilidade. Ele, por um lado, ele afirma a sua fragilidade no verso 17, e por outro lado, ele afirma sua confiança no cuidado do Senhor. E é muito interessante, porque ele se coloca diante do Senhor mesmo como um filho esperando pelo tenro cuidado do pai, né? Ele diz, olha só a afirmação da fragilidade: eu sou pobre e necessitado. Mas, por outro lado, ele lembra-se: o Senhor cuida de mim, né? Isso me faz lembrar das bem-aventuranças, gente. Quando Jesus, lá em Mateus 5, registrado em Mateus 5, Jesus ensina as bem-aventuranças, e Jesus começa: bem-aventurado o humilde de espírito. É exatamente isso aqui. É aquele que reconhece a sua fragilidade, reconhece, né, a sua pobreza espiritual. Eu sou pobre, eu sou necessitado, né? E aí, quando nós reconhecemos que nós não temos recursos, que nós não temos capacidade, então nós nos colocamos diante do Senhor em pobreza, em necessidade. É como um filho, realmente aquele filhinho pequeno que reconhece a sua impotência diante do seu pai, né? E espera no Senhor. O Senhor cuida de mim. Ele é o meu auxílio, ele é meu libertador. Então é por isso que o filho pode se dirigir ao pai e terminar com a oração dizendo: ó meu Deus, não te demores, né? Aquele que começou a oração, né, dizendo que esperou, né, como nós vimos, né, no início, esperei com paciência, né, literalmente, né, esperando esperei. Então ele está terminando a oração dizendo: Senhor, não demore. Ele está abrindo aqui o seu coração, dizendo: Senhor, eu confio tão somente no Senhor, eu espero tão somente no Senhor, então não se demore. Ao Senhor devem ser dirigidas as súplicas daqueles que experimentaram da sua bondade e esperam por sua salvação. Essa súplica de Davi, gente, essa súplica magnífica, ela deve nos fazer pensar em algumas coisas. Perceba aqui os aspectos, então, aqui dessa súplica. Davi, ele se baseou nos atributos de Deus, né? Compaixão, amor fiel. Como a gente precisa lembrar de quem é Deus e do seu amor para conosco. Ele apresentou a sua situação sem ocultar seus pecados, né? Ele não buscou relativizar, né? Ele confessou os seus pecados diante de Deus. Ele cria que a salvação vem tão somente do Senhor e não dos seus próprios recursos. Ele confiou que o Senhor vindicasse e não ele mesmo, né? A nossa experiência é querer ir buscar vingança, é nós mesmos fazer justiça, mas não, Davi, ele coloca essas pessoas diante do Senhor e diz: Senhor, faz o Senhor, né?
ele se juntava aos demais crentes que se alegravam com a salvação e, por fim, então, ele afirmou sua fragilidade e confiança nos cuidados de Deus como Pai. Queridos, diante disso, eu preciso fazer algumas perguntas. Será mesmo que nós temos confessado nossos pecados diante de Deus? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não relativize os seus pecados. Uma vez que o Senhor mostra para você, tem mostrado para você os seus erros, não relativize. Confesse-os e deixe os seus pecados e confie no Senhor para a salvação, para a libertação. Confie no Senhor. Será mesmo que uma outra coisa, será mesmo que nós temos esperado tão somente no Senhor? Será mesmo que nós temos esperado no Senhor para a solução das nossas aflições? Ou será que nós temos buscado aí a partir dos nossos próprios recursos? Não é? Será mesmo que nós temos esperado no Senhor até para a justiça em relação daqueles que têm nos detratado? Não é? Ou nós temos entregue ao Senhor? Coisa aí para a gente pensar, né? Será que nós temos uma última coisa? Será que nós temos afirmado nossa fragilidade e confiado tão somente nos cuidados do Senhor? Sim, infelizmente, o nosso coração é arrogante. Infelizmente, nós somos orgulhosos e fazemos e acontecemos, né? E vamos até mesmo diante de Deus. Deus, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, né? Como nós precisamos ter essa visão de Davi, não é? De olhar quem somos, ver quem Deus é e se colocar em humilde súplica diante do nosso Pai. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele ofereceu o perfeito sacrifício para que nós venhamos ao nosso Deus sendo seus filhos e ele o nosso Pai. E aí, esperando tão somente nele, nas situações difíceis que nós vivemos. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, somente por meio de Jesus Cristo nós podemos nos achegar ao nosso Deus como nosso Pai eterno e dizer: Senhor, está doendo, Senhor, está difícil. Pai, por favor, se apressa em minha salvação, se apressa em minha libertação. Somente por meio de Jesus Cristo a gente pode fazer isso. Então quero encorajá-lo a ir diante de Deus por meio de Jesus Cristo, em súplica, pelas situações que você tem vivido, pelas situações que têm afligido você e tem te feito derramar lágrimas. O Senhor ouve o clamor daqueles que esperam pela salvação que vem dele. O Senhor ouve o clamor daqueles que esperam pela salvação que vem dele. Amém. Glória a Deus por isso. Muito bem, gente. Ficamos por aqui. Espero que esteja sendo úteis para vocês essas exposições. Eu tenho certeza que sim. Se assim o for, lembra aí deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E vamos continuar juntos. Próxima semana estaremos de volta com a exposição do livro de Salmos. Deus abençoe. Vamos continuar de frente com o texto.